Aí eu senti o pulso dele de volta. Eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Olha, a história que nós vamos contar hoje no canal vai mexer com a sua fé. É um testemunho forte. Uma criança que foi declarada sem vida. A médica já estava com a documentação atestando que aquela criança havia perdido a vida. Pronta essa documentação para ser levada para o IML. Mas uma oração, uma simples oração mudou essa história. E eu vou contar para você hoje aqui no canal. Seja bem-vindo. Já coloca aí nos comentários se você acredita em milagres, se você acredita que Deus ainda faz milagres, se você acredita que Deus ainda ressuscita pessoas que podem ter perdido a vida. Olha, essa história acontece na cidade de Morro Agudo, no interior de São Paulo. A mãe está em casa e começa a encher uma pequena piscina. Só que ela precisa sair. Ela tem uma criança, o pequeno Davi, de 1 ano e 4 meses. Ela sai e deixa a criança sob os cuidados de outra pessoa. Ela fica meia hora, 30 minutos fora de casa. Quando ela volta, uma cena surpreendente que mudou a vida da técnica de enfermagem, a Rosimara, mais conhecida como Rosinha. Rosinha chega em casa, naquela piscina que estava sendo abastecida, a criança está submersa. Está lá no fundo da piscina. A atitude de mãe imediatamente é pegar a criança nos braços, correr para o hospital. Mas a criança já estava sem sinais vitais. Quando a criança chega ao hospital, lá na cidade de Morro Agudo, no Hospital São Carlos de Morro Agudo, os médicos constataram que a criança, a pupila já não reagia à luz. A criança estava roxinha, não estava respirando. Imediatamente os médicos começam as manobras de ressuscitação, mas nenhuma reação a criança tem. A médica então, eu vou colocar um vídeo aqui para você ver, começa a preencher a documentação, faz a documentação para encaminhar para o IML, para constatar como foi o acidente, que essa criança havia perdido a vida. Mas uma atitude da avó da criança mudou o cenário completamente. Foram 4 médicos, para você ter ideia, 4 médicos que atenderam a essa criança. E você vai se surpreender, porque uma dessas médicas, ela postou um vídeo no próprio Instagram, no Instagram dela, e ela conta de forma emocionante essa história que a gente vai colocar aqui no canal agora para você acompanhar. Eu garanto que você vai se emocionar. Eu resolvi fazer esse vídeo porque às vezes a gente só mostra coisas, as doenças, só as coisas materiais que nós médicos presenciamos, né? Então eu quero aqui deixar meu depoimento, né? Em relação ao que aconteceu aqui no nosso hospital, aqui com o nosso pequeno Davi, que foi afogado, né? Como algumas pessoas já comentaram, pedindo oração, né? Então eu quero mostrar aqui o poder da oração, o poder de Deus, que está sempre acima de nós. Nós temos a parte da matéria, mas acima de Deus não tem. Foi uma criança que foi declarada como morta. Eu já estava nós estávamos em 4 médicos reanimando essa criança e nós já estávamos preenchendo a transferência do corpinho para o Instituto Médico Legal pelo fato de ser acidente, né? Aí a mãe falou que queria ver a criança, a gente autorizou, ela ficou com essa criança no colo. E a avó da criança, que não escorria nenhuma lágrima, mas ela teve o poder da oração. Ela fez uma oração tão forte, mas tão forte, com todas as técnicas em volta, chorando, né? Porque a mãe da criança é técnica aqui do nosso hospital, uma pessoa muito querida, né? E essa avó, com o poder de Deus, com o poder da oração, né? Forte, ela pedindo a Deus pelo netinho dela,
Todo mundo começou a chorar muito, nós médicos ficamos em volta, as técnicas, enfermeiras, todos chorando, né? Aí eu fui, declarei o óbito da criança, eu e a doutora Beatriz, né? Aí ficou essa criança no colo da mãe. Aí daqui a pouco, quando eu fui passar a mão na cabecinha dele, eu vi que ele estava rosadinho. Aí eu senti o pulso dele de volta. Eu falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Então, voltamos a fazer todas as manobras, rasgamos o papel do SVO, né? Lá do Instituto Médico Legal. Fizemos a reanimação dessa criança, a criança voltou a ficar rosadinha. Ele voltou com a pupila dele, que estava miótica, voltou a ficar com a pupila reagente, mexeu o pezinho, gente. Essa criança foi declarada sem vida às 4h59 da tarde. Ela foi levada depois para o Hospital de Franca, uma cidade que tem mais condições de socorrer um caso grave como esse. A mãe conta, a Rosinha conta que durante a viagem, a criança ainda sofreu mais paradas cardíacas e que mesmo ali no trajeto, durante a viagem, os profissionais de saúde achavam extremamente difícil que essa criança sobrevivesse. Só que, contrariando mais uma vez o que a medicina dizia, o que os médicos imaginavam, essa criança sobreviveu e, de acordo com um boletim médico divulgado nesta quarta-feira, dia 19 de março, o Davi ele está sem sedação no momento, não está sedado, mas ele segue entubado e com drenos e sondas. Após a realização de exames, foi diagnosticado edema cerebral. Os médicos seguem realizando exames para identificar possíveis sequelas. A família da criança, inclusive a mãe, continua pedindo orações para que essa criança não fique com sequelas, né? Há um diagnóstico de que ela sofreu um edema cerebral por conta do período, do tempo que ela ficou sem respirar debaixo da água. O grande problema nesses casos é o tempo que a pessoa, que a criança nessa situação permanece submersa sem oxigênio. O cérebro é o primeiro órgão a ser afetado numa situação em que o corpo fica sem oxigênio, em que a criança não consegue respirar. Mas para você que já acompanhou essa história até aqui, se ainda acredita no milagre do Davi, coloca nos comentários aí, escreve para a gente. Se você acredita que Deus pode fazer ainda muito mais do que Ele já fez. Os médicos olharam para essa criança, conforme diz aí o relato da médica pediatra, e não acharam que essa criança sobreviveria. Ela já é um milagre e Deus pode fazer muito mais daqui em diante. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Inclusive, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais conteúdos como esse.